Deuteronômio capítulo 6, cabe aos pais, a nós, ensinar, instruir. Teologia é coisa de criança. Sabe por quê? Porque as primeiras perguntas que uma criança de 3, 4 anos faz são perguntas extremamente teológicas. A primeira pergunta que uma criança faz é: Deus existe? Porque eu não vejo. Aí você vai comprar um livro de teologia sistemática de 1000 páginas, ele vai gastar 300 páginas para tentar explicar isso. Uma criança de 4 anos, ela tem um anseio teológico. São eras de homens construindo um pensamento teológico para responder o anseio de crianças. Não é para alimentar o ego de acadêmicos, é para responder o anseio de crianças. Tem alguém aí? Sabe qual o problema? É que nós não somos mais teológicos. Nosso evangelho é terapêutico psicológico. E a gente só sabe responder: por que eu estou sentindo isso? Eu não quero sentir isso. Estão entendendo? Nós gostamos do evangelho que é terapêutico, psicológico e emocional, mas não temos mais repertório para ensinar teologia aos nossos filhos. E aí não reclame quando ele estiver depois na escola e não acreditar mais em Deus. Nós não queremos mais que as nossas crianças sejam discipuladas por um sistema educacional religioso. Ah, mas o Estado é laico, a educação no Brasil é laica. Mentira, gente. Não existe campo neutro no mundo das ideias, guarde isso. Essa ideia de que o Estado é laico, de que a educação é laica, isso é um engano. Por quê? Porque há uma narrativa por trás de toda a proposta educacional. Que narrativa? A narrativa humanista religiosa. O Evangelho, ele tem uma narrativa baseado em alguns momentos que... Repita comigo: criação, queda, redenção, consumação. Deus criou todas as coisas para que todas as coisas se relacionassem com Ele. Há uma queda que é a quebra da relação com Deus, um afastamento de Deus. A redenção é quando Deus vem até o homem para trazer o homem de volta para Deus. Redenção. Para quê? Para que na consumação Deus com o homem reine para sempre no novo céu e numa nova terra. Lindo, não é? Esse é o Evangelho. Mas há uma narrativa parecidíssima com essa, só que reversa. Na proposta educacional que nossos filhos ouvem 5 horas por dia, todo dia da semana. Por exemplo, primeira coisa, que em vez de criação, não existe uma criação, mas as coisas passaram a acontecer aleatoriamente, por acaso, por isso que se chama natureza, natural. Só que o acaso não é explicação, o acaso é a ausência de explicação. Quando você fala que as coisas aconteceram por acaso um dia, é porque você está dizendo: eu não tenho capacidade de explicar por que aconteceu. Natural. Agora eu te pergunto, nós falamos mais criação ou natureza? Quem está discipulando quem? Não há neutralidade no campo das ideias. Na nossa narrativa de fé cristã, a queda é quando o homem se afasta de Deus. É ou não é? Na narrativa que se ouve na escola, é que existe uma época na história chamada Era das Trevas, quando a esfera pública da vida, como a política, a religião, o governo, a arte e cultura, se aproximou da relação com o divino. Não vamos entrar no mérito aqui de igreja e Estado. E dentro da narrativa humanista, isso é chamado de Era das Trevas, quando a vida pública do homem está próxima da esfera da fé. Para a narrativa humanista, quando o homem busca Deus, trevas. Nossos filhos vão ouvir na universidade que a religião é para os fracos, porque a fé em Deus é uma rota de fuga para aqueles que não têm coragem de enfrentar os problemas da vida. Olha que bonito que soa. Aí você vai dizer que o Estado é laico, que a educação não é religiosa. É assim. Porque tem narrativa. Para responder à Era das Trevas, se levanta um tempo de redenção chamado iluminismo. O que é iluminismo? É quando alguém diz: eu sou a luz. Para a nossa narrativa, é quando Jesus vem para o homem que estava no escuro e fala: eu sou a luz do mundo, volte a ver. Para a narrativa que os nossos filhos ouvem na escola, é quando vem um movimento de rompimento com a mediação da igreja com a vida pública e fala: iluminismo é quando o homem volta a ser o centro de todas as coisas. Quando o homem diz: eu sou a luz do mundo.
Não só iluminismo, renascentismo. É um renascer de um novo mundo a partir de um novo homem que tem autonomia para pensar a vida separado de Deus. O que Jesus disse aqui? Necessário nascer de novo. É a mesma coisa que os nossos filhos ouvem, só que nascer de novo para um novo mundo, que o homem é o centro e não Jesus mais. Iluminismo e renascentismo são termos de redenção. Aí tem a consumação. O que é a consumação? É o pós-humanismo. É a proposta de um novo mundo que vai ser criado, um pós-humano que vai viver para sempre, que não vai mais ter problema com doença, por meio da ciência, da tecnologia. É isso que está sendo proposto. Que é o que seria para nós o homem glorificado que vai viver para sempre. E o que acontece? São mais de 10 anos da sua vida num sistema educacional que tem uma base de narrativa religiosa. Isso cria barreiras para que as pessoas creiam no Evangelho. Mas isso tudo é construído por meio de uma narrativa de anos, cara. A fé nunca foi e nunca será um salto no escuro, mas um processo profundo de iluminação e entendimento. Estão entendendo? Por isso que a teologia, ela era considerada antigamente a rainha das ciências, porque não é a filosofia e a ciência que traz luz sobre a teologia, mas é a teologia que vai trazer luz sobre a ciência e a filosofia. Cara, isso é muito profundo. Por que eu estou falando isso? Porque talvez a gente tenha algum Nicodemos aqui hoje, que às vezes a gente sente até dor de cabeça porque não consegue compreender o Evangelho. Primeiro, você tem que quebrar essas barreiras que foram construídas a partir de narrativas que vêm sendo ministradas por anos, criando estruturas que Paulo chama em Coríntios de sofismas, fortalezas mentais construídas por sofismas. Cuidado com isso, cara. Nós temos que saber quais são as armas da nossa guerra. Paulo fala, nossas armas são espirituais contra fortalezas mentais construídas por sofisma. O que é um sofisma? É um engano que de tanto ser falado, ele acaba sendo assimilado como uma verdade. Há uma responsabilidade muito grande de nós educarmos nossos filhos, de nós ensinarmos espiritualidade para os nossos filhos. Não vamos terceirizar mais isso, vamos assumir essa responsabilidade. Isso tem que estar na nossa agenda, tem que estar na agenda da igreja, tem que estar na agenda da família. Se você ama a volta do Senhor, você tem que preparar a próxima geração para Ele. Estamos juntos?